Muitas vezes nós nos perguntamos como Deus é, como Deus agiria em determinada situação. Nós ficamos perguntando, estamos doentes, estamos enfermos, estamos passando por situações difíceis e perguntamos como Deus agiria se nós pudéssemos nos encontrar com Ele. Muitas vezes a gente pensa, como seria se eu estivesse em Jerusalém, Jesus estivesse passando e eu pudesse ter um encontro com Ele. Colossenses 1, 13 a 17, ele vai nos falar: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Sabe o que isso significa? Significa que Deus continua hoje atuando da mesma maneira que Jesus atuava enquanto andava pelas ruas de Israel. Jesus ele entrava em cidades e as pessoas vinham até ele em busca de cura, e ele se compadecia das pessoas e curava os enfermos da cidade. A gente vai ver em várias passagens do Novo Testamento Jesus dizendo: eu tenho compaixão dessas pessoas, então eu vou curá-la. Certa vez Jesus olha uma multidão aflita, desesperada, e ele diz: olha, eles são como ovelhas que não têm pastor. E o texto bíblico diz logo na sequência que Jesus passa a ensiná-los. A partir daquele momento elas não seriam mais ovelhas sem pastor, porque Jesus pastoreava as pessoas. Certa vez a multidão estava com fome. Após ouvir Jesus por um bom tempo, Jesus disse: dê-lhes de comer. Jesus ele tinha a resposta para todo aquele que o procurava. Ciro Fenícia, imbuída de fé, ela consegue uma resposta de Jesus e diz: até os cachorrinhos comem das migalhas do que caem à mesa. Um centurião romano, ele foi elogiado por Jesus, dizendo que nunca nenhum outro teve tamanha fé igual a ele. E Jesus continua olhando para os seus discípulos e dizendo: por que vocês não creem? Por que vocês têm dúvida? Por que vocês não confiam plenamente em mim? Jesus está esperando a nossa atitude de fé para que ele continue fazendo as coisas que ele fazia em Jerusalém. Você já parou para pensar que muitas vezes nós temos o desejo de pudéssemos estar lá em Jerusalém enquanto Jesus passava, mas Jesus, por outro lado, ele diz: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu for, o Espírito Santo vem. E hoje o Espírito Santo está conosco todos os dias, fazendo as mesmas coisas que Jesus fazia. Precisamos de cura, o Espírito Santo está conosco. Precisamos de provisão, o Espírito Santo está conosco. Precisamos de ensino, de instrução, o Espírito Santo está conosco. João diz: vocês não precisam que ninguém ensine vocês, porque vocês têm a unção do Santo. Vocês têm a unção do Espírito Santo, a unção, o óleo precioso que vem de Deus e ilumina os nossos pensamentos. Jesus disse: olha, vocês não precisam nem se preocupar com o que vocês vão falar, porque naquela hora o Espírito Santo dirá para vocês o que vocês devem falar. Eu tenho uma história muito interessante. Quando eu era um novo convertido, eu comecei a testemunhar para todas as pessoas que eu via. E uma coisa muito interessante é que muitas vezes eu falava coisas que eu ainda não sabia, que ainda não eram meu conhecimento, mas o Espírito Santo ia colocando as suas palavras. E eu, ao ministrar a outras pessoas, eu ouvia aquilo e era ministrado na mesma hora. Porque nós não pregamos o Evangelho de maneira meramente racional, nós pregamos o Evangelho no poder do Espírito Santo. Então, quando eu estou falando para você agora, eu estou falando também para mim, porque o Espírito Santo, ele derrama a sua sabedoria, ele nos ensina, ele nos dá graça e ele manifesta a sua vontade.
Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Se olharmos para Jesus, e a gente só pode olhar para Jesus olhando para a palavra, nós vamos entender que Deus continua o mesmo ontem, hoje e sempre. Continua fazendo as mesmas coisas como Ele sempre fez. Os milagres não foram exclusividade do Novo Testamento, os milagres não foram exclusividade de Jesus andando por Israel. Os milagres são a provisão de um Deus todo-poderoso que nos ama e tem um plano especial para as nossas vidas.